Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje por aqui. Até 1 da tarde a gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os nossos entrevistados de hoje pelo WhatsApp, o número é o 973350038, 973350038, 12:01, agora eu sou Mauro Friesman, é segunda-feira, vamos então iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo e conhecendo os nossos convidados de hoje para análise e debate dos assuntos por aqui propostos. Ex-deputado estadual, Coronel Nishikawa, ele integra a Comissão de Segurança da OAB São Paulo, é diretor da Associação Amigos da Polícia Militar do ABCD-MRR. Tudo bem, Coronel? Bem-vindo, boa tarde. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos debater um pouco sobre segurança pública hoje. Obrigado pela presença, também com a gente aqui para essa nossa conversa, Ren Gilad, ele é engenheiro civil, empresário, palestrante, CEO do Grupo Haganah e fundador da CoSecurity. Tudo bem, Ren? Boa tarde, bem-vindo, hein? Olha, boa tarde aos amigos, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Que a gente tenha uma ótima próxima hora aí de boas discussões. Obrigado pela presença. Raul Jafé também com a gente, jornalista, empresário, bem-vindo mais uma vez, obrigado por colaborar sempre, Raul. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou vendo aqui que cada dia a mesa está mais seleta. Eu só queria passar a informação de um amigo meu que, sabendo que eu vi aqui hoje o programa, falou: Raul, será que não é melhor a gente mudar o nome do programa para Gente que Ainda Pode Falar? Porque está ficando difícil poder falar. Então, Gente que Ainda Fala talvez seja mais adequado para os tempos de hoje. Vamos em frente. Sempre falando, sempre com os espaços abertos aqui para todas as opiniões, Raul. Doutor Marco Kozorowski também com a gente, advogado, ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana. Doutor Marco Kozorowski, mais uma vez, obrigado pela presença, por colaborar sempre com a gente. Boa tarde a todos e a todas, ao programa Gente que Fala, Mauro Friesman, Zenilda, o Pedro Chiavon, e aí os nossos amigos da bancada, né? Ren Gilad, o meu grande amigo Raul Jafé e o Coronel Nishikawa. Obrigado. Vamos lá, pessoal, 12:03, vamos dar início aqui então ao nosso primeiro assunto desta semana. Com base na proposta de reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, a alíquota efetiva do novo tributo para taxar o consumo de bens e serviços ficaria em 28,4%, segundo nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Seria a maior do mundo para um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A alíquota brasileira será definida em lei complementar, e a expectativa inicial era que ficasse em torno de 25%, mas os efeitos dos regimes favorecidos, alíquotas reduzidas e isenções incluídas no texto antes da votação pela Câmara, devem pressionar por uma alíquota maior. Bom, estamos, doutor Coronel Nishikawa, ainda na base da especulação, né? Tomara que não seja neste nível, na 28% seria um absurdo, né? A soma aí da CBS com o IBS, né? Enfim, qual que é o seu entendimento? Qual que é a sua expectativa? A minha expectativa é que vai ficar ruim para todo mundo. Quando a gente tem um imposto agregado num valor tão alto, todo mundo vai pagar um preço muito alto. A tendência dos produtos e serviços é aumentar de valores. Agora, até o momento, apesar do imposto de renda nosso ser de alto, né, 27,5%, que não é corrigido nunca o valor principal,
nós vamos sofrer muito. Eu entendo o seguinte, eu tenho acompanhado, estão federalizando, estão tornando único, melhor, os impostos com IVA, e eu quero saber como é que vão ficar os estados com a receita. Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada aqui no nosso país. O que virá de retorno para ser investido, principalmente segurança pública, os serviços públicos, como ficará? Eu gostaria de saber, inclusive dos advogados que são mais especialistas na área, para que a gente possa ter uma ideia do que nós vamos sofrer, as consequências que nós vamos ter com essa reforma tributária. Doutor Kojorovski, seu entendimento sobre esse tema, essa preocupação, né, deste IVA em torno de 28%, que a gente precisa até esclarecer, é a soma do IBS com a CBS, ou seja, todos os impostos, aqueles 5, ficaram divididos agora em 2 categorias. A expectativa é que, na lei complementar, chegue a 28%, seria um dos IVAs mais altos do mundo. E essa preocupação que o coronel Nishikawa expressou, não é só a questão deste índice, desse nível, né, de cobrança de impostos, mas como é que isso vai retornar para os estados efetivamente, já que é a União que faz essa repartição, né? Bem colocado, Mauro. Tanto lá na FEComércio como na OAB, existem comissões trabalhando a respeito do IVA. O IVA é importante para o país, mas não aumento de carga tributária. O que foi feito, na realidade, é um arranjo. Isso não é permitido. Por quê? Nós vamos aumentar o imposto, e não é essa a intenção. A intenção é aglutinar vários impostos para, num imposto único, fazer uma divisão correta. Ao contrário, eles aumentaram os impostos e aglutinaram. Ou seja, hoje um advogado que gastava em torno de 14% a 18% das notas fiscais emitidas, ele vai pagar 28%, 29%, ele dobra a carga tributária. Estou falando isso de um prestador de serviço, de um autônomo. Se nós levarmos isso aí para o comércio, para várias áreas, vai ter aumento de imposto, e não é essa a intenção. Eu acho que vai ter que ter um grande ajuste, e a Câmara tem que ouvir, sim, a OAB, o FEComércio e todas essas instituições sérias que estão trabalhando para um ajuste regular, tanto de repasse ao governo estadual, municipal, como a não aumentar a carga tributária para nós que precisamos emitir notas fiscais, enfim, isso não é possível. Raul Jafé, agora a culpa de tudo isso tem a ver com os regimes favorecidos, tem a ver com as isenções, tem a ver com as alíquotas reduzidas aí para alguns setores, e ninguém toca nesse assunto, né? Isso precisava ser revisto, né? Eu acho o seguinte, você tem que fazer uma reforma tributária que há anos ficou parada em Congresso com várias sugestões, mas você tem que fazer uma reforma tributária que não seja para suprir ou para cobrir a gastança, porque nós já estamos vendo uma gastança extraordinária, inclusive com novos concursos públicos, com aumentos de salários, com um monte de coisa que nós estamos vendo e que será provavelmente a tônica do atual governo. Então, você não pode, como falou bem o Marco, o coronel, você não pode criar uma reforma tributária para aumentar impostos. O Marco citou muito bem, o advogado de 14, de 13 vai passar a 28. O engenheiro, que também dá a sua nota fiscal de prestação de serviço, quanto vai pagar? Então, começa, na minha opinião, eu já penso diferente, eu acho que nós deveríamos federalizar a reforma tributária. Cada estado tem a sua autonomia. Esse negócio de você pegar toda a arrecadação dos estados, mandar para a União, e a União distribui do jeito que quer, e depois fazendo emendas ao orçamento, isso tudo não vai dar certo. Claro que a gente seria leviano da nossa parte a gente afiançar um fato que ainda não se concretizou, que ainda tem um chão pela frente, embora esteja querendo ser resolvido a toque de caixa, para que possa, dentro do princípio da anualidade, já começar a valer para o ano que vem. Então, no momento, está todo mundo no ar. Ninguém sabe exatamente onde vai dar isso aí.
A gente não sabe a força do nosso Congresso, porque o nosso Congresso hoje é mais do que político, se já não fosse o próprio símbolo da política, mas hoje são decisões políticas baseadas em interesses maiores. E isso que nos assusta. Eu acredito, claro, que, infelizmente, essa reforma não será boa. Muita gente que não era taxada vai ser taxada e vai ter que pagar, inclusive muitas indústrias, muitas empresas serão taxadas. Nós vamos ter influências de todos os tipos nos próximos tempos. Eu não vejo com bons olhos essa reforma tributária do jeito que está, embora é uma data vênia, né? Temos que aguardar o resultado final dela e exigir dos nossos congressistas que não pensem na sua própria barriga, e sim na barriga da população brasileira, que não pode aguentar mais essas cargas terríveis de impostos. Falou muito bem o coronel, o imposto de renda lá, você tem uma propriedade que não é corrigida há não sei quantos anos, e, de repente, numa hora de venda, você vai pagar um imposto colossal. Tudo isso não é possível, né? Então, são muitas coisas que têm que ser discutidas e a gente tem que aguardar mais um pouquinho. Mas a notícia aqui, dada hoje, já é bastante assustadora. Renan Gilatti, sua percepção sobre esse tema: o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado do Brasil, pode chegar a 28%, pode ser o maior do mundo. Claro, tudo isso ainda é análise, são expectativas, essa regulamentação depende de lei complementar a partir da reforma tributária que foi votada e que ainda vai passar pelo Senado, né? Enfim, mas você que atua na área de serviço e o setor de serviço, se isso acontecer, será o mais afetado. Bom, como empresário, eu tenho duas expectativas em relação à reforma tributária. Primeira, que seja mais fácil, né? Porque a dificuldade hoje, a burocracia que se tem hoje em tamanhos impostos, ou a dúvida que eles geram, espero muito que isso seja resolvido. E o segundo ponto, independente aí de qual é a taxa de IVA ou etc., mas que com isso possa se alcançar a isonomia, que, na minha opinião, é um dos principais pontos que dificultam a vida do empresário e criam os que a gente já conhece campeões nacionais. Isso acontece em todo canto. Basta a gente olhar hoje as maiores empresas que estão listadas na Bolsa, por exemplo, de todos os setores, de uma certa maneira, uma boa parte delas já leva vantagem tributária em relação à outra. Isso acontece no meu setor. Temos hoje uma única empresa listada no meu setor e, surpresa, é uma empresa que tem uma vantagem tributária em relação a todas as outras. A gente está enxergando agora o quanto que empresas da área de vestuário estão sofrendo com importações, porque justamente a gente não tem a isonomia. E agora se fala em cobrar 17% de imposto de quem faz a importação contra um valor muito maior do que se tem aqui. Então, essa isonomia, no mínimo, entre os players do mesmo setor, é a minha maior expectativa para essa reforma tributária, que eu acredito que vai ser alcançada, independente dos outros pontos, como os colegas muito bem colocaram e que devem ser observados. 12h13, pessoal, programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Nós vamos passar aqui agora para outro tema. Vamos mudar para falar um pouquinho da página da criminalidade. Infelizmente, São Paulo vive um aumento de crimes praticados contra as mulheres em 2023, com recorde no número de casos de feminicídio e estupro registrados no estado. Os dados são os seguintes: segundo a Secretaria de Segurança Pública, os feminicídios aumentaram 53,8%, com 80 mulheres assassinadas em São Paulo entre janeiro e abril deste ano. Os dados também mostram recorde no registro de estupros, com um caso a cada 37 minutos. Ao todo, São Paulo notificou 4.678 ocorrências, o pior resultado desde 2001. O que esses números, esses dados todos nos revelam, coronel? São Paulo tem recorde de feminicídios e estupros. Bom, se a gente for analisar um todo sobre segurança pública, o que a gente nota é que a justiça está falha. Os advogados poderão confirmar. O que a gente vê são pessoas não condenadas. Essa audiência de custódias que veio aí, na verdade, era para aliviar o sistema judiciário, ela veio justamente para soltar alguns cometimentos de crime que existem e que não deveriam ser soltos.
Na minha opinião, isso estimula o crime. Eu tenho, inclusive, hoje é lei sobre as mulheres que são incomodadas em casas noturnas ou bares. Isso, se for colocado em prática, deverá sensivelmente contribuir para que diminua, pelo menos nesses locais noturnos, as mulheres sejam incomodadas. Mas o que eu falo é o seguinte: cada vez mais nós temos menos policiais na rua. O efetivo vem sendo diminuído há muito tempo pela má remuneração, pela não reposição de efetivo. Eu vejo que nesse governo tem essa preocupação. Estão repondo os efetivos, entretanto, ainda é pífio pelo número de crescimento que existe da população. A Polícia Militar hoje não tem um efetivo, eu diria, condizente com o aumento da população que teve. Já há muito tempo que nós estamos aí com 85 mil homens, mais ou menos, na média, na ativa, sem contar as pessoas que se afastam por doenças, por férias e por tantos outros motivos. Portanto, eu acho que a presença de policial na rua é essencial para se combater o crime. A mídia, não, desculpe, a forma eletrônica de vigilância tem aumentado e, com isso, tem se diminuído os policiais na rua. A presença de policial na rua é essencial para que haja o combate à criminalidade. Essa é a minha opinião. Agora, qual é a proposta da Polícia Militar em relação a essa situação, né, do feminicídio, do estupro, o crime, a violência contra a mulher de uma maneira? Porque, de uma maneira geral, porque é o crime cometido dentro de casa, intramuros, a polícia não verifica isso, não tem acesso a isso. Quando ela é chamada, o crime já aconteceu. Enfim, é um problema de justiça, é um problema de educação, é um problema cultural no Brasil. Sim, eu trabalhei há muito tempo na rua. Às vezes, a mulher, o casal, o marido, agredia a mulher, chegava na delegacia, ou antes de chegar na delegacia, ela retirava a queixa. Ou seja, não tem como você combater esse tipo de violência intramuros dentro de casa se a própria vítima pede para que não seja efetuado ou anotado o boletim de ocorrência. Essa cultura tem que mudar. As mulheres têm que se proteger. Isso não está... hoje ainda acontece e muito, né? A polícia acionada chega na casa, a mulher fala, não, eu não quero que registre BO. Ou seja, vai continuar sendo agredida da mesma forma. Até muitos casos que levam à morte é dessa forma. Ela não... Pode ver, no noticiário a gente vê muitos que a mulher já tinha uma medida protetiva, aí acaba acontecendo, mesmo com a medida protetiva, o assassinato, o feminicídio. Então, nós temos que mudar a nossa cultura para que a gente possa progredir nesse campo e que as mulheres realmente sejam protegidas. Nessa mudança de cultura, eu quero ouvir o Ren pelo seguinte: ele presta os serviços de segurança dentro dos condomínios e existe aí mais recentemente uma obrigatoriedade dos síndicos dos condomínios encaminharem as ocorrências, né? Enfim, os vizinhos têm que ficar atentos às coisas que acontecem, não tem mais essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é preciso denunciar, né? O que é que chega para vocês na Haganá a respeito desse tema, Ren? Bom, de fato, o meu olhar ele está muito mais relacionado à segurança preventiva. Nesse sentido, apesar dessa lei, de fato, não senti aumento nenhum ou mudança alguma, até reforçando essa questão aí da questão cultural. Ainda, apesar de ser uma lei, as pessoas se sentem constrangidas ou ainda se sentem não se deve se meter a colher. Então, isso, sem dúvida nenhuma, isso tem que mudar. Recentemente, até conversei com uma startup que está com uma ideia de criar uma central de denúncias voltada para condomínio e voltada para a questão da segurança para a mulher. E nesse sentido, que foi comentado há pouco, do feminicídio, principalmente quando, inclusive, já há medida cautelar, mais uma vez, a questão da prevenção
ele impera. Então, se você é uma potencial vítima, inclusive já entrou com uma medida cautelar, ou seja, há de fato já uma ameaça contra a sua integridade. Então, saber como se prevenir, né, aí eu uso até talvez as mesmas filosofias que a gente utiliza na prevenção contra sequestro, contra assalto na rua, e aí a própria vítima ela deveria tomar um maior cuidado, e sem dúvida nenhuma que é difícil quando se trata do pai dos seus filhos, mas deve sim tomar alguns cuidados especiais. Raul Jafé, se eu olhar sobre esse tema, São Paulo, e aí no recorde de feminicídios e estupros. Olha, eu tenho uma opinião que eu acho o seguinte: a segurança pública é uma coisa muito ampla, né? Muito ampla. A primeira questão é que eu vendo nessa notícia, eles falam de aumento de feminicídio e aumento de estupros. Eu tenho certeza que, se ela for mais completa, ela vai falar que aumentaram profundamente os furtos, como nós havíamos conversado aqui nos bastidores, furtos de celulares, furtos em geral, próximos a metrô, estações de trem, estações de ônibus. Houve um aumento de crimes generalizados no país, uma vez que se dá uma noção clara ao cidadão que existe muita impunidade. Muito embora tem muito cidadão, coitado, pagando lá 10, coitado não, né, 10, 15, 20 anos de cadeia. Mas como muita gente é solta, comete crimes enormes, você veja, por exemplo, na Lava Jato, né, que foi um grande exemplo para o Brasil, todo mundo foi solto, todo mundo assumiu novos cargos. Então, se fala, né, o próprio presidente da República falou que furtar um celular não é problema, a pessoa tem o direito, e outros todos também que o acompanham nesse pensamento, dizem que não tem problema você furtar um celular. O coronel citou muito bem audiências de custódia. Eu já fui a algumas, fiquei horrorizado pela proteção que alguns defensores públicos dão, né, dão ao criminoso, esquecendo a vítima. Então, nós temos uma mentalidade toda comprometida. E isso não é de agora, também não se pode atribuir a esse governo ou ao governo anterior, já veio de uma cultura muito antiga. Veja bem, como é que nós chegamos a ter, hoje, os morros, as grandes comunidades do país, dominadas totalmente pelo crime organizado, com armas do mais grosso calibre, locais onde a polícia não tem sequer condições de entrar. E onde ocorrem feminicídios e estupros aos quilos e sequer chegam por medo nas estatísticas policiais. Então, quando o Brasil teve chances, ali atrás, de coibir esse crime organizado, que gera o crime desorganizado, que é aquele crime produzido através do camarada que tem que pagar a droga que comprou, é o chamado crime, e por isso ele assalta, ou por isso, com a cabeça cheia de droga, ele vai lá e estupra uma moça, e até porque muitos hoje, casais, utilizam-se de drogas pesadas e bebida pesada, e aí um perde a cabeça e covardemente o homem agride a mulher. Então, os fatores são vários, mas a grande verdade é que o Brasil vive uma impunidade espantosa. Todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Nós temos arrastões, nós temos violência de todos os lados. Então, que solução vai dar? Leis foram feitas. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, temos outras leis até rigorosas, mas e o cumprimento dessas leis? Nós temos aí a alta corte brasileira dando habeas corpus para traficantes perigosíssimos. O que é que se vai falar? Estamos à mercê, meus amigos. Que Deus proteja cada um de nós. Doutor Kozorowski, seu entendimento. Bom, vamos lá, né? Feminicídio, você já entende que é o quê? Covardia e impunidade. Então, nós temos a Maria da Penha. Entendo que tenha que ter punições ainda mais severas e as punições, inclusive, preventivas, especialmente contra o feminicídio. Eu fiz um artigo com o Dr. Calandra, que foi aniversário dele ontem, parabéns, Dr. Calandra, isso foi há 5 anos atrás, das medidas protetivas, preciso usar a tornozeleira eletrônica, urgente. A partir do momento que há uma medida protetiva,
que o Poder Judiciário entende que é necessária a medida protetiva, tem que colocar no agressor uma tornozeleira eletrônica. E ele chegando a 300 ou 500 metros, ele vai preso. Já existem alguns estados da federação. Por que São Paulo não aplica? Então, eu entendo, sim, Mauro, que isso depende do Poder Judiciário, do governo envolvido, e tem medidas, sim, para impedir esse feminicídio, que é um absurdo. Além do que o Raul falou, que é um absurdo, né? O roubo de celular, mas o feminicídio, através de uma tornozeleira eletrônica, pode se combater e diminuir esse avalanche de feminicídio que tem aqui no estado de São Paulo, aqui na capital, grandes cidades aqui ao redor da capital, que o Poder Judiciário e o governo podem aplicar essas medidas. 12h26, programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa edição aqui de segunda-feira, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos passar um pouquinho mais aqui para o próximo tema, para dizer que quem circula pelas ruas de São Paulo, vejam só, já percebe o crescimento de um novo item nas calçadas da cidade. São postes azuis modernos, né, com várias câmeras de monitoramento, tem um QR Code. Esses postes são instalados em lugares estratégicos. A novidade faz parte do projeto Co-Security e vem agradando moradores, comerciantes, por reforçar a vigilância entre vizinhos, proporcionando mais segurança nas ruas e nos bairros. As imagens captadas por essas câmeras são compartilhadas com o poder público, como por exemplo, o projeto City Câmeras da Prefeitura de São Paulo. Vamos contar essa novidade, Ren, do que se trata? Já está desde o ano passado, né? A gente já vê esses postes instalados aí em frente a muitos condomínios. Sim, estamos com esse projeto há 18 meses, hoje com quase 2.000 câmeras em São Paulo. E a ideia desse projeto, né, chamado Co-Security, de colaborativa, de compartilhada, é mudar essa realidade em termos de monitoramento. Afinal de contas, hoje São Paulo tem até milhares, se não milhões de câmeras, e mesmo assim os bandidos, em bom português, não estão nem aí, fazem o que fazem. E então, no que muda um novo projeto de câmeras? Onde que está a diferença? A realidade que hoje, como foi colocado há pouco, hoje já é cada um por si. E o fato de ser cada um por si, em termos, para falar de câmeras, os bandidos também sabem que é cada um por si. Então, aquela câmera que está lá no prédio, muitas vezes não funciona, e se vai filmar a ação naquele momento. E será que está gravado? Será que alguém sabe como gravar? E será que alguém vai compartilhar, ou por medo, inclusive o que a gente falou há pouco, vai compartilhar com a polícia? Então, puxa, eu vou compartilhar agora um fato. E a própria polícia, que tem a maior das boas intenções, boa vontade e equipe até capacitada, mas faltam as ferramentas muitas vezes, não tem como agir. Imagina que para buscar uma imagem de um assalto tem que falar com síndicos de vários prédios e para trás das imagens. Então, cria-se uma burocracia muito grande. Então, esse projeto ele está baseado, primeiro, como foi colocado, na padronização, é mostrar que há um monitoramento, e por isso que essa padronização de você andar na rua, ver um totem, ver outro totem, e assim por diante, e só por isso a gente já tem relatos muito interessantes de queda de violência, porque o bandido, realmente, ele prefere, quando ele vê que há um monitoramento, ele, de fato, prefere ir para outro lugar. Mas a gente também tem ações para quando acontece, inclusive casos de homicídio, onde a polícia nem sabia do caso, tratava-se de um morador de rua e só soube do caso porque nós acabamos acionando e o caso foi resolvido. E quando a gente fala também de assaltos na rua, da mesma maneira, a gente passa a contar com a tecnologia e não tem apenas, apesar de ser um vídeo, eu chamo de foto. Quando você tem lá, né, você vê alguém lá falando no celular, alguém passa de bike e pega. Aquela imagem estática. Mas onde que esse bandido estava? A gente até viu o que ele fez, mas onde ele estava? O que ele fez e para onde ele vai? Então, você começa a ter uma inteligência e, de repente, aquela imagem da câmera não captou bem o rosto dele naquele instante, mas captou o rosto dele a 200 metros de lá. E aqui a gente está falando de um projeto muito democratizado, a gente não está falando só de bairros de alto padrão. O centro de São Paulo tem recebido uma atenção muito importante e um trabalho conjunto, afinal de contas, a gente está falando de uma parte que é a segurança privada, mas uma parte importantíssima que é a segurança pública. E a gente vê uma ação muito interessante. Então, a gente dá um fio de esperança
e da gente também conseguir andar bastante com essa questão aí da segurança urbana. Como é que funciona o sistema, Ren? As câmeras captam as imagens, elas já são enviadas para o poder público nesse compartilhamento ou são enviadas para a empresa? Como é que elas são armazenadas, enfim, para a gente entender. Legal. Acontece as duas coisas. Elas são enviadas para a empresa e também já são compartilhadas com o poder público. Acontece que o poder público não tem uma força suficiente para poder monitorar, analisar, separar essas imagens. Mas isso é muito importante para a própria LGPD, então a gente já tem esse convênio de podermos contribuir e compartilhar as imagens. Então, no dia que acontecer alguma ocorrência, qualquer pessoa pode escanear o QR Code e dizer ali que ele passou por qualquer violência, que pode não ser só o furto ou assalto, pode ser um cachorro perdido, como aconteceu um outro dia, pode ser uma agressão ou qualquer outra coisa do tipo, onde a nossa central vai passar a olhar as câmeras, ver o que aconteceu, possivelmente vai poder ver esse agressor numa outra imagem a 200, 300, 500 metros de lá e, obviamente, acionar o poder público, ou, se não, pode separar uma imagem, né, um filme completo de onde a pessoa estava, o que fez, e levar a investigação policial a um novo patamar. Vou dar um exemplo concreto, um condomínio em Moema, que teve um apartamento invadido. Né? Teve lá a facilidade de entrar lá, uma mulher entrou pelo porteiro, entrou e assaltou uma residência. O morador, ele viu que na região tem os totens, nem nada a ver com o condomínio dele. Ele acionou a gente, e aí a gente verificou todos os casos, claro, e a gente recebeu as imagens dele e olhou essa mulher nas redondezas. E na redondeza a gente observou que essa mulher não estava sozinha. Ela estava andando com uma outra pessoa, junto com ela, até que de repente elas se separam e essa pessoa, que é conhecida daquele condomínio, ela foi embora e a outra invadiu. Tudo isso passado para a polícia, que, de novo, como eu disse, leva a investigação policial para um novo patamar. Esse é o funcionamento. Lógico que a gente tem as câmeras dotadas de inteligência artificial, mas ainda é muito longe do que a gente vê com o ChatGPT. Por isso que eu queria perguntar também, que é um assunto que me interessa bastante, né? E eu procuro sempre ler a respeito. Eu tenho duas perguntas rápidas para você. Nessa questão toda, como é que fica a Lei Geral de Proteção de Dados, que você chegou a citar, se isso também não é uma coisa que prejudica o trabalho de vocês? E segundo, né, até porque eu falei que a impunidade, né, de repente o bandido é o certo e o correto é que está errado, né, nesse país. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: a gente sabe que a tecnologia 5G veio para ficar, mas ainda ela não está instalada nos postes de São Paulo e tudo, mas deverá. Isso é um processo de inteligência artificial que já está ocorrendo e vai ocorrer em breve. Como é que isso vai trabalhar em conjunto com essa segurança privada que vocês vão dar? Legal. Primeiro que a gente tem uma grande vantagem de contar com uma central de segurança que passa a olhar as imagens, porque sempre que a gente vê por aí, né, assaltos e coisas do tipo, e que o prédio é detentor daquelas imagens, a gente acaba vendo elas compartilhadas pelo WhatsApp, inclusive com o rosto das pessoas, daquela pessoa que já não bastou ela ser assaltada, né? Amanhã ela vai receber piadas que ela está com o celular na mão e alguém passou e pegou isso delas, ou um prédio que até pode ser desvalorizado, porque o morador se sentiu lesado e divulga essas imagens via WhatsApp para os amigos e etc., e acaba ferindo mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas as imagens que são utilizadas pela COSECURT, embora poderia se dar o acesso aos moradores, mas a gente não recomenda, não há o porquê os moradores terem esse acesso. Então, apenas a central passa a ter esse acesso, o que já limita muito a possibilidade de propagação dessas imagens. A gente tem todo o cuidado do compartilhamento de imagens com o poder público, através de convênios. A própria empresa é certificada dentro de uma certificação da Lei Geral de Proteção de Dados. E qualquer vídeo que a gente vai divulgar, e aí até eu brinco, até a gente tem que tomar cuidado até com a Lei Geral de Proteção de Dados dos bandidos, onde a gente tem que divulgar esses vídeos com a cara do bandido borrada, mas para a polícia a gente pode passar esses dados de uma forma que deve ser passada. E sobre a tecnologia, sem dúvida nenhuma, que o avanço tem ajudado demais, a própria conexão à internet, obviamente, que permite a gente cada vez mais conseguir ver imagens em tempo real e fazer o processamento das informações. Então, hoje existe tecnologia de inteligência artificial aplicada que pode detectar várias coisas, como, por exemplo, moto em cima da calçada, o que deveria chamar a atenção, e chama a atenção, mas são tantos os casos ainda
de coisas que a inteligência artificial entende como um problema, que ainda não está ainda na ficção científica, que eu não tenho dúvida que a gente vai chegar. Ren, o assunto é bem extenso, tem bastante coisa para a gente esclarecer, mas para a gente fechar esse tópico aqui, ainda sobre o funcionamento, eu vi que tem um código QR ali e que você acessa ali um sistema para fazer uma comunicação de um roubo, de um furto, a perda de um pet, por exemplo. Tem diversas possibilidades ali de você incluir a informação. Quem inclui a informação é responsável ali, civil e criminalmente por isso também, né? Como é que funciona essa parte? Bom, qualquer pessoa que aconteceu algo com ela, e aí um dos últimos casos, a gente teve uma pessoa que encontrou dinheiro na rua, né? Ele encontrou dinheiro na rua e ele acionou por um QR Code querendo falar com a central. E nesse momento a central ela faz contato de imediato com a pessoa, ela busca as imagens, então se for um assalto, vai, né, cada ocorrência recebe um protocolo distinto, mas nesse caso, por exemplo, lógico, entrou em contato com a pessoa e observou-se as imagens e ver quem foi a pessoa que perdeu o dinheiro para a gente tentar fazer essa conexão. Então, esse contato a gente facilitou, ele até poderia ser por interfone, só que encareceria muito a solução, e também, por um estudo nosso, isso aumentaria muito as chamadas falsas. A pessoa passa, toca o interfone e vai embora, ou toca e fala qualquer coisa. Então, essa necessidade, ela facilitou os custos, o que também permite que a gente tenha uma pulverização dessa rede de segurança, que, afinal de contas, só vai funcionar se a gente tiver uma rede ampla distribuída em São Paulo, e depois de fazer esse contato, a gente faz algumas verificações, passa a observar as imagens, e daí em diante a gente, para cada caso, tem um protocolo distinto. E para finalizar mesmo, esses postes não são muito baixos, não? Tem ali o quê? 2,10 de altura? Dá a impressão que o bandido pode chegar lá e atacar aquelas câmeras, né? De fato, ele poderia. Hoje a gente tem um índice zero de vandalismo, né? Mas a gente está preparado para caso tenha ter um SLA de troca dessas câmeras, né? Então, lógico que tem um motivo para ter esse baixo vandalismo, mas a gente espera que continue assim pelas medidas que a gente tem tomado. Tem dado certo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: você, agora 12h37, você que está com a gente aqui acompanhando o programa Gente que Fala, empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos no ar há 22 anos, atingindo um público do mundo inteiro, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, e trazendo aqui diariamente as questões mais importantes do dia a dia, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Os temas hoje aqui que nós estamos abordando nessa edição de segunda-feira, sempre muito importantes. Então, você que é empresário, você que é executivo, você que atua em qualquer entidade representativa, venha ser parceiro aqui do programa Gente que Fala, entre em contato com a gente, 50 52 55 55, para conhecer todas as possibilidades de uma ótima parceria aqui com o programa Gente que Fala. Já já a gente exibe aqui o nosso intervalo, enquanto isso a gente vai seguir com os assuntos desta edição de segunda-feira. Olha, pessoal, a digitalização bancária é uma realidade e, com o avanço da tecnologia, os bancos digitais conquistam cada vez mais clientes. E o fato desses bancos não possuírem agências físicas, como os bancos tradicionais que a gente conhece, né, e permitirem que as transações sejam realizadas de forma totalmente digital, faz com que os trabalhos sejam menos burocráticos, os serviços sejam menos burocráticos, e aí esses bancos cobram menos taxas em comparação com os bancos tradicionais. Só que isso deixa muita gente com dúvida, muita gente insegura, mas segundo os especialistas é importante destacar que todas as operações financeiras, sejam elas digitais ou não, são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Dr. Marco Kojorowski, conta digital é segura? Qual é a sua avaliação? Segura, muito segura. A conta digital ela veio para ficar. É uma conta que ela ganhou muito espaço com a pandemia, através das fintechs, dessas grandes corporações que abriram as contas, abriram seus bancos, seus pequenos bancos para as suas corporações, e com isso
todos ganharam, porque é um produto seguro, é um produto digital que você faz através do seu celular, e os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e Banco do Brasil, eles vendo essa tendência, também abriram suas contas digitais. Então, desta forma, eu até fiz uma publicação de um artigo que nós chegamos a isso feito pela Serasa, um estudo que em 2022 abrimos 184 milhões de contas digitais, o que equivale a dizer que é 4,5 contas digitais abertas para cada pessoa economicamente ativa do país. Sim, agora, quando falamos em conta digital, doutor Korzorowski, não significa que são contas dos bancos que atuam exclusivamente na forma digital. Os bancos tradicionais também. Tudo é conta digital, não é verdade? Na verdade, ainda existem as contas correntes normais de agência, mas os grandes bancos, eles vendo a tendência dos bancos digitais, um dos primeiros bancos foi o Banco Original, depois veio o C6, o Nubank, o MontePay, e aí por diante vai. Eles verificando que essa tendência veio para ficar, porque a conta digital você abre sem a necessidade daquela agência tradicional de você atravessar a rua e entrar na agência. Você vai abrir através do seu smartphone. Então, tem todos os mecanismos técnicos que você abre, vai ter lá toda a questão de segurança, né? Nós estamos falando aí de segurança digital. Ela tem implantado no país desde 1995, então tem alguns anos, vários anos, algumas décadas, e elas são perfeitamente adequadas. Além do que, seja ela conta corrente tradicional de agência ou conta digital, ambas são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, ainda que seja de uma fintech, ela está lá clicada dentro de um banco, né, que é o banco custodiante, e esse banco está clicado no Banco Central. Então, todas elas têm a chancela e a fiscalização do Banco Central do Brasil. Agora, a segurança das transações, seja de uma conta que está baseada numa fintech ou num banco tradicional, a segurança, claro, é por conta do próprio correntista. Afinal de contas, todo mundo opera por celular, todo mundo opera pelo computador, então você tem que ter o seu antivírus no computador, você tem que tomar cuidado com o seu aparelho celular, enfim, a gente também conhece aí o que está acontecendo, muito roubo, muito furto de celular e os bandidos querendo o celular com a tela aberta, né, para poder invadir ali o aplicativo dos bancos e fazer operações, né? Eu como advogado, né, o Raul também vai falar um pouco, depende. Por quê? Sim, o consumidor, né, o correntista bancário digital, ele tem suas responsabilidades, ele não deve entregar sua senha, ele deve fazer em locais seguros, não fazer num público, num shopping, uma transferência, ele tem que ter, sim, seus cuidados. Agora, veja bem, quando entra um meliante, ele rouba a sua conta, ele clona a sua conta, ou encosta uma arma na sua cabeça e pede sua senha, não tem o que fazer. Aí existem os bancos tradicionais e todos essas fintechs, esses bancos digitais, eles investem pesado, Mauro, em tecnologia de ponta, né? E os departamentos de compliance dessas instituições financeiras, elas têm por bem checar. Então, vamos dizer que o Mauro, ele gasta diariamente R$1.000 por dia. Ele faz uma operação de R$10.000 a toque de caixa à noite. Então, este banco, através do seu departamento de compliance, ele pode impedir. Além de outros mecanismos. Por exemplo, o Pix, você reduzir o Pix para a noite, você reduzir o Pix a um limite, por exemplo, R$1.000, R$5.000. Então, a pessoa vai fazer um Pix de R$10.000 e ela está limitada a R$5.000, o compliance daquela instituição bancária, ele tem que checar junto ao cliente se isso está correto. Então, é uma mão dupla. Eu entendo que depende da situação,
é do consumidor, depende, a situação é da instituição bancária. Isso tem que ser bem analisado, Mauro. Quero ouvir o Ren também a respeito desse tema, porque a gente acabou de falar sobre esse trabalho de monitoramento das ruas, aí feito a partir das câmeras para coibir os furtos e os assaltos, mas o Ren aí no seu trabalho aí na prestação de serviço na área de segurança privada e no contato com as empresas, com as startups, investidores, né? Tem ideias a respeito para esse tipo de combate a esse tipo de criminalidade, Ren? Porque os bandidos estão aí pegando o celular, batendo no dono do celular para pegar com a tela aberta para poder vender a 3 mil, 5 mil reais lá na Cracolândia, enfim. Bom, de fato, a gente sabe que celular desbloqueado tem um valor diferente do que um celular bloqueado, onde você vende apenas o aparelho, enquanto que o outro você realmente tira outras possibilidades, como entrar em contas bancárias, mandar e-mail. Muitas pessoas andam desatentas, recebendo SMS, né? E aí recebem uma ligação pedindo o código que acabou de ser mandado, e é do WhatsApp ou até do banco. Então, essa pouco cuidado que as pessoas acabam tomando, né? Tem que lembrar que a nossa vida se tornou digital como um todo, então os cuidados digitais que a gente tem que tomar também passaram a ser muito, muito maiores, né? Isso volta de novo para a questão da rua dos furtos, onde a grande maioria nem é com violência, é de fato com uma pessoa andando com o seu celular aberto e passa alguém e leva. E várias medidas podem ser tomadas, como, por exemplo, qualquer instituição financeira, os celulares propõem isso. Você entrar em qualquer banco e 1 minuto depois ele trava e pede uma nova senha, por exemplo. Então, lógico, não vamos a um caso extremo onde você foi sequestrado e alguém está com você te extorquindo. Vamos ao fato que alguém levou seu celular aberto, por exemplo, mas ele vai entrar numa instituição bancária e o seu celular está travado. Então, tem várias medidas de segurança que basta a gente colocar no Google ali, pesquisar o que a gente poderia fazer antes de acontecer e até eventualmente depois, que podem reduzir muito os prejuízos. Sim. Coronel, sua observação sobre esse tema. Bom, eu acho o seguinte, eu tenho, por exemplo, dificuldade, muitas vezes a gente precisa do papel, ou seja, dinheiro em papel. Aí você tem que sacar no banco. Hoje são poucos bancos que mantêm agências abertas. Essa parte digital, eu acho de suma importância, ela facilitou a vida de todo mundo. Entretanto, por exemplo, os idosos, eu vejo dificuldade até de tirar senha no banco. Às vezes eu vou ao banco, eles pedem ajuda para a gente, que eu também já tenho, não tenho a facilidade que tem a molecada de hoje na área digital, entretanto, existe essa dificuldade. O pessoal precisa começar a pensar de como poder as pessoas com menos acesso digital poder acessar conforme a necessidade. É importante, sim, a era digital. Eu cito o exemplo, por exemplo, da minha filha. A minha filha trabalha numa instituição bancária, ela é de TI, eles se informatizaram praticamente o banco todo e quase ela foi mandada embora por outros que vieram mandar embora aqueles que informatizaram, porque não precisava mais do serviço físico. Então, isso está diminuindo a mão de obra na área bancária também. Tudo isso tem que ser levado em conta. Eu não sei qual é a opinião dos outros, mas está tirando emprego também. Olha, se vocês me permitem, é o seguinte, eu vou analisar pelo lado do coronel, porque eu acho que tanto o Rei como o Marco Antônio, o Kojorovski, eles esgotaram bem a notícia. E o que o coronel falou, até porque nós somos mais idosos, né, coronel, ou pelo menos seminovos, né? Eu diria o seguinte, é um assunto muito sério. É triste você entrar num banco que ganha tanto dinheiro, ninguém ganha tanto dinheiro nesse país como os bancos, e você chegar lá e ver cadeiras e mesas vazias. E você vê chegando idosos que não têm a menor habilidade com essa tecnologia, né? De repente completamente perdidos as máquinas, perdidos as coisas. Então eu fico imaginando, às vezes eu vejo quanta coisa que eu consigo fazer pelo meu celular, e eu falo, como é que uma pessoa que não tem essa tecnologia, que graças a Deus eu consigo acompanhar, mas conheço
milhares de pessoas que não têm a menor capacidade para conseguir a conta, como é que fica para elas? Hoje os bancos estão informais totalmente. Antigamente o gerente te conhecia, te concedia crédito, se você era um bom cliente. Hoje não tem mais nada disso. Hoje o gerente do banco, ele não faz nada. Quem te dá o crédito hoje é uma máquina, é um computador. Então, essa informalidade, para mim, é muito assustadora. E eu digo mesmo, se todo mundo acaba usando o celular e ali tem a sua conta bancária, quando ele é sequestrado, nesses inúmeros sequestros acontecendo todo dia, ele acaba perdendo tudo. E minha última preocupação é quando chegar o momento em que realmente já não vai mais se usar cheque, já não vai mais se usar cartão de crédito, vai ser tudo virtual, tudo digital. Aí é que eu quero ver como é que vai ser. Que a sua conta vai estar voando como se fosse uma criptomoeda. Hoje a gente fala, eu não tenho confiança na criptomoeda, mas logo, logo as nossas contas digitais serão exatamente como as criptomoedas. Estarão voando na nuvem, não é, Raul Jafé? Exatamente. Aí que eu quero ver, viu? Você tinha uma nota, de repente, e sei lá, no dia seguinte você pode não ter nada, desapareceu. Eu gostei dessa sua definição de nós somos seminovos, né? Eu não conhecia essa, conhecia do Lucas Neto, né? Nosso colega Lucas Neto, que diz que nós somos jovens há mais tempo, é diferente, né? Um grande abraço, querido amigo. Olha, a Secretaria de Agricultura, vamos mudar o assunto agora. A Secretaria de Agricultura entregou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um relatório em que aponta graves irregularidades no programa Melhor Caminho, de construção de estradas rurais entre 2021 e 2022. De acordo com esse documento, foram pagos cerca de 200 milhões de reais por obras não concluídas. Em alguns casos, transferências foram feitas às empresas contratadas, sem os despachos dos fiscais que atestam a realização do serviço. Ao todo, 420 obras foram paralisadas, canceladas ou nem iniciadas, o que corresponde a mais de 2.400 quilômetros de estradas. Os atos aconteceram nas gestões de João Dória e Rodrigo Garcia. Sua avaliação, Raul Jafé? Bom, rapidamente, para não tomar o tempo dos outros, eu acho que o programa devia ser mudado para Pior Caminho. O que eles fizeram aí é um retrato do Brasil. Isso está em tudo quanto é lugar. Obras não concluídas, superfaturadas. Um retrato do Brasil de muitos anos, né? E cada vez piora mais e a impunidade é total, né? Vai fazer o quê? Agora sobra para o Tarcísio, né? Eu quero ouvir o Coronel Nishikawa, porque tem todo um trabalho aí da Assembleia Legislativa na fiscalização do Executivo, porque o Parlamento, muita gente entende, é para fazer leis. Não, o Parlamento é para fazer leis, mas para fiscalizar as contas do Executivo. E como é que essas coisas passaram por lá, Coronel? Eu, sinceramente, eu desconhecia esses números aí que estão sendo colocados. Eu jamais mandei emendas para asfaltamento ou reasfaltamento, não mandei, porque eu sei que existe esse problema que é já conhecido de todo mundo, né? As pessoas pegam emendas para asfaltar uma rua ou prolongar uma estrada vicinal, essas coisas, e eu sei que acaba não acontecendo. Mas isso é problema das prefeituras também, que deixa o governo do estado dizer que mandou um dinheiro e não fiscaliza aquilo que foi executado. É difícil eu estou falando como ex-deputado, a gente ir em cada ponto que foi mandado dinheiro para fiscalizar essa obra, mesmo porque nós não temos conhecimento de cada prefeitura onde houve esse tipo de dinheiro que foi encaminhado para fazer o asfaltamento ou melhorias nas estradas vicinais. Então, é difícil a gente responder. Eu estou falando por mim e pelos ex-colegas aí, que eu não estou mais exercendo a função. Cada município deve ser fiscalizado pela própria prefeitura. Agora, se a prefeitura consente, é porque eles são coniventes. É isso, eu não tenho outra forma de explicar isso aí. Passar para um outro tema aqui rapidinho, a gente tem alguns minutos mais, porque
Foi citado no pedido de soltura do torcedor do Flamengo acusado de arremessar a garrafa que matou a torcedora do Palmeiras, a Gabriela Anelli, o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Diego Pesce. Ele entende que a violência é aceita e é até incentivada em torcidas organizadas. Para o promotor, que é autor do livro Holiganismo no Brasil, Violência e Disputa, um estudo criminológico, uma série de ações poderiam impactar na redução desses casos, como o preparo policial, monitoramento prévio, cadastro de torcedores, mas a principal seria o corte de benefícios para qualquer organizada que tenha torcedores envolvidos neste tipo de caso. Doutor Kožorovský, para ouvi-lo a respeito desse tema, a gente volta lá para os anos 80, né, para falar de holiganismo. A gente lembra lá das torcidas organizadas na Inglaterra, torcida do Liverpool, enfim. Qual é a comparação que a gente pode fazer? Eu moro na frente do Palmeiras, achei aquilo um absurdo. Eu acho que tem que ter torcida, uma única torcida por jogo. Ou, então, tem que punir o clube e fechar para não ter torcida durante os jogos. É lamentável esse episódio, é um episódio que aconteceu na frente da polícia, né? Era polícia municipal, a polícia militar estava chegando, mas eu acho que foi uma questão de organização, né? Se tem duas torcidas de dois times grandes, ou tem que ser absolutamente separadas, segregadas, de forma a uma não ver a outra, ou tem que ser uma única torcida, até que o Brasil aprenda a ser respeitoso, porque ali tem famílias, né? São várias famílias. Essa moça, é lastimável o que aconteceu. Então, eu acho que precisa organizar essa situação de uma forma única em todo o território nacional. Ren, de novo, câmeras, né? Câmeras de monitoramento coibiriam essas situações. Sem falar no caso específico desse homicídio, né? Mas quando a gente fala de violência dentro dos estádios, né? Vamos aos casos que normalmente ocorrem, seja vandalismo, seja acender lá a fumaça. Acho que todos ficam inconformados com o fato de que eles realmente são filmados, né? Você tem o rosto das pessoas e com um simples reconhecimento facial na porta dos estádios poderia evitar a nova entrada dessas pessoas. Isso em algum momento vai acontecer e vai fazer com que pessoas que cometem qualquer ato de violência ou até de vandalismo dentro do estádio não possam mais frequentar. Talvez esse seja um dos caminhos, sem analisar o caso específico aí, terrível, né? Nosso tempo chegando ao final por aqui, o programa Gente que Fala já quase no fim. Eu vou pedir as despedidas de cada um. 10 segundos, Ren está com a palavra, sua mensagem final. Agradeço muito pelo convite, foi muito rico ouvir também a opinião e comentários dos demais, então obrigado aí a todos e uma boa tarde, aos ouvintes também. Raul Jafé, sua despedida, 10 segundos. Queridos amigos, muito obrigado, seja qualquer hora que esteja nos ouvindo, carinhosamente, eu desejo que você esteja muito bem, que Deus o proteja, e se quiser falar comigo, sempre nas redes sociais, o Raul Jafé News está lá por lá. Um grande abraço a todos os companheiros de mesa. E a você, Coronel Mauro, toda a produção. Obrigado, Raul Jafé. Coronel Nishikawa, sua palavra final, 10 segundos. Agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui, apesar de não estar deputado, ainda de segurança pública e bombeiros ainda entendo um pouco. Então, eu acho que é importante esse tipo de tema para a gente abordar e que as pessoas tomem conhecimento. Agora, todo mundo fala, a polícia tem que se preparar mais. Diga que tipo de preparo que tenha que ter. É isso que eu quero saber. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Doutor Kožorovský. Obrigado, programa Gente que Fala, obrigado, Mauro Friesman, a todos, e obrigado por participar. Quero pedir desculpas aqui para a nossa audiência, a gente tinha perguntas aqui direcionadas a cada um de vocês, o tempo avançou e realmente não deu a possibilidade aqui de a gente formular as perguntas. Jardim Bonfilholi, obrigado aqui pela... não vai dar tempo mesmo. O Rodrigo Monteiro está no Facebook, a Priscila Mello no YouTube, no Instagram, Juliana Rocha, enfim. Vamos seguir aqui para o encerramento, faltando 1 minuto para 1 da tarde.
Estiveram com a gente hoje o Coronel Nishikawa, ex-deputado estadual, membro da Comissão de Segurança da OAB São Paulo, diretor da Associação Amigos da Polícia Militar do ABCD-MRR, Ren Gilad, engenheiro civil, empresário e palestrante, CEO do grupo Haganah e fundador do Co-Security, o Raul Jafé, jornalista e empresário, e o Dr. Marco Kozorowski, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo e presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana. Um agradecimento em nome de todos aqui, da nossa equipe do programa Gente que Fala, que é uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você, internauta, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora com o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela Rádio 365, pela também AllTV e pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde, 1 hora, 1 minuto. Tchau, tchau.